Olá, pessoal. Vamos continuar agora com o assunto de aproximação, interpolação polinomial, dentro da disciplina de métodos numéricos para engenharia de produção. Lembrando que a interpolação no caso que a gente tem observações, né, em observações, e quer saber um valor de f de x para um determinado x, da observação da que nós estamos trabalhando. Então, seria essa a aplicação. A gente pode ter esse problema em vários ambientes dentro da nossa profissão, e a gente tem um conjunto de dados, né? E a gente quer inferir uma resposta contínua para um conjunto discreto de observações. Aqui tem alguns exemplos que eu acabei falando um pouquinho na próxima aula, né? Então, eu quero analisar, estimar a eficiência produtiva a partir da periodicidade de manutenções. Quero estimar as não conformidades a partir de um determinado nível de processo. Quero estimar o tempo de espera de uma fila a partir do número de atendentes. Lembrando que, sempre quando a gente trabalha com N observações, uma amostragem de um todo, qualquer tipo de análise que você usa amostra, você tem que escolher bem a sua amostra para representar bem a sua população. Aqui não é o conteúdo desta disciplina, mas é um ponto importante para que essa análise seja confiável a partir dos seus dados. Nós vimos na aula passada o método Van der Monde, né, que a gente estimava os coeficientes de um polinômio. Só que a gente comentou na aula passada que quando a gente tem polinômio de grau elevado, essa abordagem pode se tornar impreciso. Então, e ocasiona erros nessa determinação dos coeficientes do polinômio interpolador. Então, uma maneira de contornar isso é o método do Lagrange, que a gente não estima os coeficientes, a gente já acha diretamente o resultado do valor para aquele x que a gente está analisando a partir dos dados que nós temos. Então, a ideia do Lagrange, essa aqui pode dar um pouquinho abstrato, assim, mas eu vou tentar aqui explicar. Esse aqui na abscissa, né, o x, a gente tem os valores do x, e nas ordenadas, né, a gente vai ter os y, né, para vertical. Esse polinômio todo preenchido, né, ele é o polinômio que a gente está prevendo. Aí, para estimar aqui os pontos, né, que a gente vai usar, a gente vai usar polinômios auxiliares, né? Polinômios auxiliares para cada pontinho desse, né? Para estimar esses valores que passam no polinômio verdadeiro. Então, essa é a ideia de Lagrange, tentando abstrair. Ele não trabalha diretamente com o polinômio que a gente está o polinômio real, ele trabalha com polinômios auxiliares para tentar estimar esses pontos que passam dentro do polinômio real. Por exemplo, nesse ponto aqui passam 2 polinômios auxiliares, né? Nesse ponto aqui passam mais 2. E assim você vai estimando os pontos dentro do polinômio que você quer estar buscando. Essa é a ideia de Lagrange. Aí aqui, né, a gente vai ter, por exemplo, x até xn, e a gente vai construir esse polinômio aqui para cada, né, não para cada x de fato, mas para cada grupo, né, de dados. Então, a gente vai ter aqui, ó, o polinômio 1, a gente vai, por exemplo, x é igual a 1, esse polinômio 1. O nosso x referência vai ser igual a 1. Então, a gente vai substituir esse x que a gente está querendo saber por cada elemento por cada x, dos outros x. Por exemplo, eu tenho xn, né? Então, eu vou ter x menos x2, x3, x4 e xn. Vamos subtrair pelo o x referência nesse polinômio, que é o x1, né? Em cima. E embaixo eu vou pegar esse polinômio que é a referência x1 e subtrair por todos os outros. Né? Então, x1 menos x2 menos x3 menos x4 menos xn. Tá? Aí no outro aqui, polinômio, meu observação de referência vai ser o x2. Então, eu vou pegar o meu valor que nós queremos encontrar, que a gente, eu quero encontrar o valor para x4 tanto. Então, é esse valor que eu estou querendo encontrar, que a gente chama mais na frente de 1. Mas a gente vai subtrair por todos os outros x, menos o x2, que é a minha referência,
E embaixo, no numerador, a gente vai substituir esse x2 por todos os outros x. x1, x2, x3, x4 e xn. Aqui da mesma forma, nosso polinômio de nosso x de referência é x3, então vai ser x menos x1, menos x2, menos x4, ó, pulou x3, ó, menos xn. Aí pega o x3, aí no numerador, subtrai por todos os outros a multiplicação, né? Ó, x3 vezes x1, aí vezes x3 menos x2, vezes x3 menos x4, e a vezes, né, até x3 menos xn. E no último, seria o ln, e o polinômio o x de referência vai ser o xn. Então, a gente vai fazer da mesma forma, subtrair o x que a gente está querendo buscar, menos x1, menos x2, menos x3, até xn menos 1, não subtraindo xn. E o último, a gente vai pegar, numerador, a gente vai subtrair xn menos x1, menos x2, menos x3, menos x, até xn menos 1, tá? Pegue essa formazinha e tentem fazer isso no papel, né? Não só na cabeça, mas fazer no papel, escrevendo, que aí fica, às vezes, mais fácil de entender. Se a gente for escrever de forma compacta, Lx é igual ao produto de J de igual a 1 até N e J diferente de 1 de X menos XJ, né? E embaixo a gente não vai subtrair pelo X quando é X igual a J, né? Por exemplo, aqui a gente não vai subtrair X1 menos X1. A gente está partindo, a gente não exclui esse quando é igual. Então, a gente tem que colocar essa observaçãozinha aqui, para dar certo aqui no numerador. Isso para todos os nós, tá? Ou nodos, ou pontos. Então, a gente vai ficar com a função Lagrange, né? A gente vai ter. Aí o y, né? O y vai entrar onde, né? Entra aqui, ó. A gente vai ter o y para o primeiro ponto, vezes o L1, né? Desse o polinômio para essa primeira observação. Aí é mais y2 vezes L2, o polinômio para a segunda observação. Que é esse aqui, ó, gente. Polinômio 1, 2 e até o Ln. Aí que da forma compacta ficaria assim, ó, o y, né, da observação vezes o produto de x menos xj e xi menos xj, né, tá? E diferente do j. E a gente pode dizer o quê? Que esse VU é aproximadamente, né, esse P de U, esse V, né, no caso. Aí nós vamos ter o quê? Vamos fazer essa estimativa para, se tiver dois nós, a gente vai ter o quê? O Y1, ó, Y1. Aí, nossa, aqui no primeiro nó, esse X1 é que é a minha referência, né? Então, eu vou ter U menos X2, não subtrair o X1 aqui em cima. Aí embaixo eu vou subtrair x1 menos outro x, que eu só tenho dois nós, eu só tenho x1, x2, y1 e y2, que é um y. Então aqui, né? Aqui a minha referência é y1, é x1, né? Então eu vou ter y1 no primeiro nó, ó, y1 às vezes, o que a gente quer encontrar, que a gente não sabe, que é o valor que nós queremos encontrar, interrogação, menos x2. Então, a gente vai subtrair por todos menos todos os outros x menos o x1, né? Aliás, menos não, exceto, né? Para ficar mais claro. Exceto o x1. Aí embaixo, no numerador, a gente vai subtrair x1 menos os outros x, exceto ele mesmo. Então, x1 menos x2. Aí para o outro polinômio, aí vai ter y2, aí o menos x1, porque o x2 a gente não vai colocar aqui no denominador. Aí no numerador a gente vai subtrair x2 pelos outros x, exceto ele mesmo. Então, x2 menos x1, tá? Então, x2 menos x1. Se a gente tivesse dois nós, seria isso. Eu vou apagar.
Aí a gente vai aqui embaixo. Se eu tivesse um polinômio com 4 nós, a gente teria o quê? O polinômio com 4 nós seria x1, x2, x3, desculpa aqui a letra, x4. Aí, y1, y2, y3, y4. X e Y. Tudo igual, né, gente? Aí, aqui é o X. Aí, por exemplo, aqui. Então, temos 4 observações. Nós vamos ter 4 polinômios auxiliares, né? Então, aqui é o polinômio 1, o polinômio 2, polinômio 3, polinômio 4, tá? Então, uma para cada observação. Aí, para o primeiro polinômio, a gente vai ter y1. Aí, aquelas diferençazinhas, a gente vai usar o primeiro x como referência, x1. Então, o u é o que a gente quer, a gente vai subtrair por todos os outros x, exceto o nosso x de referência, que é x1. Então, u menos x2 vezes u menos x3 menos u menos x4. Aí, aqui embaixo, aí vai pegar nosso x referência, que é x1, e subtrair todos os outros x. x2, x3 e x4, né? x1 menos x2, x1 menos x3, x1 menos x4. Gente, eu vou explicar aqui para o polinômio auxiliar 2, aí os outros 3 e 4, dá uma pausazinha e faça um papel para ver se bate. Porque isso é muito importante, porque quando a gente for programar em Python, a gente tem que entender o que está fazendo, para entender o códigozinho. Aí aqui, né? O U é o que a gente quer saber, né? Agora, nosso segundo polinômio, a gente vai usar como referência essa segunda observação. E nosso x de referência vai ser o x2. Então, a gente vai pegar y2, aí u menos todos os outros x, exceto o nosso x de referência. Então, u menos x1, u menos x3, u menos x4. Então, essa subtração, todas elas multiplicadas. E embaixo, no numerador, a gente vai pegar nosso x de referência e subtrair por todos os outros x. x2 menos x1, x2 menos x3, x2 menos x4. Tudo bem? Aí, para 3, eu vou pegar a observação 3 como referência e para 4, a 4. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí no papel. Não passem para frente sem entender isso, tá? Não é complicado, é só atenção. Então, façam isso aí para poder seguir a aula. Aqui eu vou continuando. Depois, logo em seguida, a gente vai usar o Python. E se não entender essa lógicazinha aqui, vai ter dificuldade. Continuando. Aqui, geralmente, para você interpolar, você não é bom evitar também usar pronomes muito grandes, né? Então, por exemplo, e geralmente também você vai escolher os nós mais próximos do valor que você quer achar. Por exemplo, eu quero achar o valor. é, Geralmente, né? Eu quero achar o valor 2, né? Para o meu x igual a 2, que é meu u. Então, eu vou pegar valores mais próximos de 2. Ou dois consecutivos para frente e atrás, ou 3, né? Então, sempre que englobe esse meu valor que estou querendo encontrar. Tá certo? Mas não necessariamente 2 e 2, 1, pode ser 1 e 3, porque nesse outro exemplo a gente vai ter, meio que não vai ficar tão bem divididinho, mas pelo menos englobe pelo menos por um valor, esse valor que vocês estão querendo encontrar. A gente vai usar o mesmo exemplo da aula do Vanderman. Então, considera a função f conhecida pelos nós x, pelos nodos x e y, dados na tabela a seguir, encontra o polinômio interpolador, os nodos dados, e o polinômio para estimar o valor de v igual a f de 5, né? Então, seria esse x igual a 5.
A gente vai usar, então, a regra do Lagrange. Então, se a gente tiver para dois nós, a formulazinha seria essa daqui, né, gente? Ó. E os dois nós que a gente vai usar como referência vai ser 5, né? A gente vai usar esses dois aqui, né? Que engloba esses 5, né? O 5 estaria aqui. Então, a gente vai usar essas duas observações. Né? Então, o nosso x1 é esse e o x2 é esse. Tá? A gente quer encontrar igual a 5. Aí a gente vai ter aqui, ó, x1 e x2, e aqui o y1 e y2. Então, a gente substitui aqui na fórmula e vai encontrar esses valores aqui, né? A gente já deduziu a fórmula para dois nós, que é essa daqui. E a gente encontrou esse valor aqui. Mas imagina que a gente não se satisfez, né, com essa... Não, vou usar 4 nós para ver o que dá a resposta. Aí, com 4 nós seria isso daqui, né, gente? Aí nós vamos ter x1, x2, x3 e x4. Lembrando que o 5, ele está aqui. Então, não necessariamente a gente tem dois atrás e dois na frente, mas a gente vai ter três atrás, né? Dois pontos atrás e um na frente. Mas pelo menos está englobado os 5, tá? Isso é o mais importante. Que é que a gente está usando interpolação, né? Pelo menos um tem que estar englobado. Então, a gente tem um, dois, três e 4 nós. Eu escrevi mal aqui, mas tudo bem. Acho que vocês... 4 nós. Aí a gente vai ter a forma para 4 nós assim, dessa forma. Meu y aqui, x1 é 0, x2 é 1, x3, 4 e x4, 6. Aí y1 é 1, y2, 2,5, y3, 2,2, não, 2,3, y3, 2,2 e y4, 3,7. Então, a gente vai substituir tudo aqui nessa fórmula aqui. Lembrando que o valor que nós queremos encontrar é esse U igual a 5. Tudo bem? Aí, substituindo, vou passar o slide. Antes de passar o slide, substituam vocês e achem o valor desse V4. Aí, aqui a gente vai ter, né, para o polinômio igual a 5, nós temos essa formulazinha aqui. Então, encontre aí o valor. Né? Dá uma pausazinha, faça aí a conta. É só substituir os valores aqui, tá, gente? Ó, a gente já sabe quem é x1, x2, x3, x4. E também sabemos quem é y1, y2, y3 e y4. Aí aqui vamos ter esse valor, né? Vamos ter esse valor aqui. E esse mesmo valor, gente, é o mesmo valor que a gente usou controlando o método Van der Molen. Então, assim, a gente percebe que o polinômio com o 4 e com o do Van der Molen convergiram, né? Então, aí a gente mostra uma certa consistência. Então, isso é bem legal, você ter métodos que convergem para o mesmo resultado. Agora nós vamos fazer aqui no Python. Gente, agora hoje no Python eu vou explicar de uma forma mais geralzona como é o código, porque para fazer mais sentido, tá? Primeiro, essa função aqui, diff. Vezes n, eu estou inicializando uma matriz de diferença e inicializando a matriz de produtos, tá bom? Então, só quero mostrar aqui como isso fica no código, só para vocês verem como ela fica. E antes de tudo, eu tenho que importar essa biblioteca NumPy, né? Import NumPy com np. E aqui eu vou botar isso aqui só para vocês verem como fica. Eu vou botar assim, ó, diff 0.0 vezes 4. Aí eu vou só escrever aqui diff embaixo. Ó, eu estou só inicializando esse vetor aqui, com 4 posições iguais a 0, tá? Isso aí é porque ele vai armazenar esse vetor as interações, né? Lembrando que aqui nessa do Van der Molen não, que é Lagrange, eu tenho isso aqui, gente. A gente passou um tempão falando sobre isso. Essa questão aqui, ó.
Se eu tenho um X de referência, eu vou em cima subtrair, né, esse valor que eu quero por todos os outros X, menos ele, certo? Ele mesmo, e depois eu vou pegar essa referência e subtrair por todos os outros X, tá? Então, isso a gente vai usar, esse código esse que é o chatinho, né? Chatinho não, mas que pode ser complicadinho nesse código, mas se entender a lógica no comecinho vai dar certo. Aqui eu só vou apagar. Aí, minha função Lagrange, ela vai ter que receber quem? Meu X. Eu preciso de quê? Ó, gente, aqui para fazer essa função Lagrange. Eu vou precisar da matriz X, desculpe aqui, Y, e o valor do U que eu quero encontrar. Então, eu preciso desses três elementos. Eu preciso desses três elementos. Então, aqui seria, né, os parâmetros que eu preciso. Então, estou definindo a minha função Lagrange, as x, y e u. X é a matriz dos valores de x, y é a matriz dos valores de f de x, ou y. E u é o valor a ser estimado pelo polinômio interpolador de Lagrange, né? Só para complementar. Aqui eu estou fazendo uma função Lagrange genérica. Então, esse tamanho do meu polinômio interpolador vai depender do número de observações que eu tenho, né? De x, né? E de y. Então, eu vou, primeiro passo, a saber qual o número de observações. Então, esse n vai receber o comprimento da matriz x. Então, aqui, por exemplo, aqui o vetor com 1, 2, 3, 4 posições. Então, o comprimento é 4. Então, eu estou fazendo isso. Então, recebo o comprimento da matriz X. Estou inicializando a matriz de diferenças e de produtos. Porque eu tenho isso aqui, né? As diferenças aqui, ó. E também as multiplicações. Aí, aí depois disso eu vou fazer. Fazendo a diferença de diff entre o valor a ser encontrado de U e cada elemento de xi. Então, ele vai pegar para cada i em n, né, cada for i e range, que é o tamanho n, essa diferença desse i vai ser quem? U menos xi. Por exemplo, eu tenho x, lembrando que o Python, ele anda da posição 0 em diante, né? Não anda da posição 1. Então, assim, para i igual a 0, aí eu vou ter, no nosso caso, é o x1, né? Vamos dizer x0, né? Vai ficar mais fácil. Aí eu vou ter diff de x0, diff0 é u menos x0. Aí armazeno. Aí eu para i igual a 1. Aí eu vou ter diff de 1 menos x1. E assim até meu n igual, acabar meu n. Ah, se for 4 oposições, no Python vai parar no 3, né? Porque eu tenho 0, 1, 2 e 3. Aqui eu estou inicializando minha matriz produto, né? Que armazena o produto do diff. Então, eu tenho, gente, aqui, ó, não é só fazer a diferença, eu tenho que armazenar esse produto aqui, ó, eu tenho que fazer U menos x2, aí vezes U menos x3, vezes U menos x4, tá bom? Aí eu tenho que armazenar isso. Aí esse aqui eu estou armazenando isso, ó, para fazer o produto de prod x, a diferença no numerador, né, que é isso aqui, ó. Eu tenho que fazer essa multiplicação. Ele recebe 1, aí eu vou fazer, para cada i em range n, eu vou pegar produto 1, né, de diff, aliás, produto, recebe, aí esse produto x no começo, ele é 1. Aí vezes a primeira diferença, de diff igual a 0. Aí 1 vezes a diferença de diff igual a 0. Aí eu atualizo o prod x. Aí vai fazendo de armazenar todos. Então, vai armazenar todas as diferenças. Lembrando, ele vai armazenar inclusive a diferença do U menos o X referência que a gente falou lá. Então, para dar certo depois, eu tenho que dividir esse prod X pela essa diferença.
Porque aqui vai ficar todos, né, gente? Esse numerador. Esse pró de x vai ficar todos. Inclusive, por exemplo, aqui nesse primeiro ia receber 1 menos x1. Então, mas eu não quero 1 menos x1 nesse primeiro. Então, eu pego e divido pelo 1 menos x1 quando eu estiver naquele primeiro polinômio auxiliar, tá? Aí, depois que eu faço isso, eu vou fazer depois agora o número. Aí, por isso que aqui embaixo eu vou precisar dessa ideia, tá? Aí eu venho aqui para a parte de baixo. A parte de baixo a gente faz x e menos xj. Lembrando que a gente não vai fazer o xj quando x é igual a xj, tá? Então a gente vai pegar assim, ó, for i em range, vou inicializar meu pro, que vai receber 1, que também vai ser uma multiplicação, e para j em range também igual a n. Se j for diferente, né, só para j diferente de i, né, aqui, ó, isso aqui é diferente, eu vou fazer esse pro, que é igual a 1 no começo, e xi menos xj, que é justamente isso aqui, ó, que está fazendo. Aí sim, eu vou ter um pro para cada valor de x, né, para cada esse pro i, né, então ele vai ser adequado para cada valor, tá? Então, aqui não precisa nenhuma divisão. Aí, para achar o polinômio, né, inicialmente ele recebe zero, e para for igual a i, em range, vocês têm que fazer, o polinômio recebe o polinômio anterior e daquele valor, né, que a gente está achando para cada auxiliar, né, cada polinômio auxiliar. Vou receber, vai ser y de i vezes prod dividido por diff de x, justamente para tirar o valor dessa multiplicação aqui. Quando, por exemplo, eu estou aqui o menos x1, eu não quero o menos x1 aqui em cima, então eu divido pelo diff de x igual a 1. Aí vai ficar os elementos que eu quero aqui no numerador. Dividido pelo esse pró de i, que é o denominador. E isso aqui vai ser a fórmula Lagrange e vai retornar P. Uma coisa muito importante, gente, é indentar aqui bem direitinho. O def vai ficar aqui no extremo, ó. Não tem nenhum espaço entre def aqui e aqui do lado, né, esse lado esquerdo. Aí aqui, isso aqui já tem um indentamento, ó, tá vendo? Tem um indentamento. Aí o for tá igual a esse anterior. Aí esse diff de i, ele tá dentro do for, então ele tem que estar indentado assim para dentro do for. Não cabe aqui, né? Aí o pro de x, ele não tem que estar dentro do for, ele tá fora, então tem que estar na mesma linha do for. Aí esse for aqui também na mesma linha do prod e esse aqui dentro desse for. Aí o mais complicadinho é esse aqui, ó, esse for. Aí dentro desse for tem esse pro de i. Aí tem que dar indentado. Esse outro for está indentado com esse pro aqui de i. Aí o próximo if tem que estar dentro desse segundo for. Aí tem que estar mais recuado. E essa formulazinha dentro do if. Então, mais recuado uma vez. Aí o P não. O P tem que estar dentro, tem que estar na mesma linha virtual aqui do for, ali, esse primeiro for aqui, ó. Ok. Esse for de baixo. Esse for aqui, a fórmula tem que estar dentro desse for. Aí eu estou aqui no espacinho. E o return tem que estar na mesma linha do for aqui anterior. Isso tem que ter muito cuidado, porque senão o resultado vai dar errado. Aí roda, deu certo. Aí aqui eu vou chamar a função Lagrange para esses valores que eu tenho aqui, tá, gente? Ó. Meu x, minha matriz x e y. Aí, ó, Lagrange. Aí, no meu função Lagrange, eu tenho x, eu preciso da matriz x, y e u. Matriz x está aqui, entre colchete. Matriz y e u. Que parênteses fechando a função e depois parênteses fechando o print. Rodo. E aqui deu o resultado, né, gente?
exatamente igual ao nosso cálculo aqui. Então, por isso que é importante também entender e fazer na mão para saber o quanto o seu código tem que dar. Isso é muito importante. Então, aqui só fechando isso, né? Aqui, aí eu quero que vocês façam os nós, tá? Aqui o mesmo resultado. Aqui vocês vão fazer o código, tá? O códigozinho. E aqui eu quero que vocês façam aquele exemplo, né? Lembra do exemplo das pernas de água? Se não fizeram pelo método Van der Monde, eu queria que vocês fizessem pelo método Van der Monde e Lagrange, tá? Para encontrar a perda de água para 2,7. Nosso U é igual a 2,7, tá bom? Aqui as referências e nos vemos na próxima. Um abraço.